Olá, tudo bem com você? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais uma videoaula do canal do professor Marcelo. Na videoaula anterior, eu iniciei a unidade sobre termoquímica. Eu apresentei os conceitos de termoquímica, variação de entalpia, energia de ativação, reações exotérmicas e reações endotérmicas. Só para lembrar, uma reação exotérmica libera calor para o ambiente. Ela possui variação de entalpia negativa. E uma reação endotérmica absorve calor, retira calor do ambiente. Ela possui variação de entalpia positiva. Você já sabe o que é uma equação química. Nesta videoaula, nós vamos estudar as equações termoquímicas. Numa equação termoquímica, há as fórmulas dos reagentes e dos produtos, os estados físicos dos participantes da reação e a variação de entalpia ΔH em determinadas condições de temperatura e pressão. A equação termoquímica também deve estar devidamente balanceada. Portanto, a diferença entre uma equação termoquímica e uma equação química comum é que a equação termoquímica apresenta a variação de entalpia da reação. Como a variação de entalpia depende de alguns fatores, tais como estados físicos dos participantes, temperatura e pressão, foram determinadas certas condições denominadas estado padrão termoquímico. Uma substância está no estado padrão termoquímico quando ela se encontra na temperatura de 25 graus Celsius e sob pressão de 1 bar, que é aproximadamente igual a uma atmosfera. E se tal substância for simples, ela deverá estar na sua forma mais estável, ou seja, na sua forma mais comum, menos energética, menos reativa. No próximo slide, eu vou apresentar para vocês algumas substâncias simples e suas formas mais estáveis. Beleza? Vamos que vamos! Aqui estão substâncias simples formadas por alguns elementos químicos. O fenômeno em que um elemento químico forma substâncias simples diferentes é denominado alotropia. Estes são os alótropos do carbono: grafite, diamante, fulereno, grafeno. A grafite é a substância simples mais estável do elemento químico carbono. Estes são os alótropos do oxigênio: gás oxigênio e gás ozônio. O gás oxigênio é a substância simples mais estável do elemento químico oxigênio. Estes são os alótropos do fósforo: fósforo vermelho, fósforo branco. O fósforo vermelho é a substância simples mais estável do elemento químico fósforo. E, por fim, estes são os alótropos do enxofre: enxofre rômbico e enxofre monoclínico. O enxofre rômbico é a substância simples mais estável do elemento químico enxofre. Quando a temperatura é igual a 25 graus Celsius e a pressão é igual a 1 bar, que, como eu falei, é aproximadamente igual a uma atmosfera, as substâncias simples mais estáveis estão no estado padrão termoquímico. A variação de entalpia no estado padrão termoquímico é representada por ΔH, acompanhado por este círculo sobrescrito, denominado grau. O grau indica que o valor da variação de entalpia está no estado padrão termoquímico. O grau costuma ser omitido,
pois normalmente o valor da variação de entalpia é fornecido no estado padrão termoquímico. Joinha! Agora eu vou apresentar para vocês como a gente escreve a equação termoquímica de uma reação exotérmica. Como exemplo, eu coloquei a combustão completa do gás metano. Aqui estão 3 formas diferentes de se representar tal reação. Na combustão completa do gás metano, ocorre a reação entre o metano e o gás oxigênio, produzindo o gás carbônico e água. Como se trata de uma reação de combustão, ocorre a liberação de calor. Observe o sinal negativo da variação de entalpia. Numa equação termoquímica, há as fórmulas dos reagentes, as fórmulas dos produtos, os seus estados físicos entre parênteses e o valor da variação de entalpia em determinadas condições de temperatura e pressão. Neste caso, o valor fornecido está no estado padrão. Observe que o grau foi omitido. A equação termoquímica também deve estar devidamente balanceada. Numa reação exotérmica, os reagentes liberam calor para formar os produtos. O valor do calor também pode ser colocado dentro da equação termoquímica. Então, observe, os reagentes perderam 900 kJ de calor e formaram os produtos. Neste caso, o calor foi colocado no lado dos reagentes, mas ele também pode ser colocado no lado dos produtos. Então, o seu sinal deve ser trocado. Cuidado com estas duas representações. Quando o calor é colocado no lado dos reagentes, ele possui o mesmo sinal da variação de entalpia. Quando ele é colocado no lado dos produtos, ele possui o sinal contrário ao da variação de entalpia. Beleza? Aqui estão 3 formas diferentes de se escrever a equação termoquímica de uma reação endotérmica. Como exemplo, eu coloquei a decomposição da água. Na primeira representação, há o valor da variação de entalpia. Observe o sinal positivo, pois se trata de uma reação endotérmica. Na outra representação, o calor absorvido foi colocado no lado do reagente. Como se trata de uma reação endotérmica, o reagente absorve calor para formar os produtos. A água absorve 285,5 kJ de energia, produzindo gás hidrogênio e gás oxigênio. Passando o valor do calor para o lado dos produtos, ele troca de sinal. Então, novamente, muito cuidado com estas duas representações. Quando o calor é colocado no lado do reagente, ele tem o mesmo sinal da variação de entalpia, ΔH. Quando ele é colocado no lado dos produtos, ele tem o sinal contrário ao da variação de entalpia. De novo, novamente, mais uma vez, não se esqueça, quando o calor é incluído na equação química, ele tem o mesmo sinal da variação de entalpia, ΔH, ao ser posto no lado dos reagentes, e possui sinal contrário ao da variação de entalpia, ao ser posto no lado dos produtos. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Se você gostou desta videoaula, deixe aquele seu like bem lindão. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, o que você está esperando? Inscreva-se já! Eu vou ficar muito feliz com a sua companhia aqui no meu canal. Joinha! Que maravilha! Então já estou indo. Muito obrigado mesmo pela sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Fui!